como comentamos no vídeo anterior, a diretoria da CVM, composta por um presidente e 4 diretores, nomeados pelo presidente da República após aprovação em sabatina no Senado, possuem mandato fixo e estabilidade neste mandato. Só é possível a perda do mandato do diretor ou do presidente da CVM por renúncia, por condenação judicial transitada em julgado ou por processo administrativo disciplinar, que é deflagrado pelo ministro da Fazenda e decidido pelo presidente da República, com direito de defesa ao arrolado. Relembrando também que o mandato dos diretores da CVM não é coincidente. Cada diretor tem um mandato de 5 anos, são 5, e a cada ano renova um membro do conselho. Então, cada ano é substituído um diretor da CVM e assim sucessivamente. Estas alterações foram introduzidas em 2001, porque antes, no período, na época da criação da CVM, a CVM não era, em 76, uma autarquia em regime especial, e os diretores eram demissíveis ad nutum. Posteriormente, viu-se que para uma maior segurança jurídica do mercado de capitais, era importante assumir a configuração que tem hoje, sendo a CVM uma autarquia em regime especial, e os diretores com estabilidade no mandato e mandato fixo, vedada a recondução. Cabe à CVM regulamentar as matérias descritas, previstas pelas leis 6385 e 6404. Regulamenta a administração dos registros, por exemplo, de ofertas públicas de valores mobiliários, registros das companhias abertas, fiscalizar as companhias abertas, as atividades, os serviços e a veiculação de informações por parte delas, inspecionar as sociedades anônimas abertas, em especial aquelas que não apresentem lucro no exercício ou que não tenham pago o dividendo mínimo. A CVM regulamenta, de acordo com a Lei 6385, as condições para obter autorização ou registro de oferta de valores mobiliários, registro de emissor, registro de companhia aberta. A CVM regulamenta os requisitos de idoneidade e de capacitação técnica para obter esses registros, credenciamentos ou autorizações. No momento em que estamos fazendo a gravação desse vídeo, a CVM está se preparando para colocar em discussão pública uma nova regulamentação para os gestores de carteiras e gestores de fundos de investimento. A nova regulamentação já se adianta que trará maiores exigências, inclusive com a necessidade de prova de certificação de gestor, como já acontece, por exemplo, com os agentes autônomos de investimento. A CVM regulamenta a atuação e o funcionamento das entidades administradoras de mercados organizados de valores mobiliários, quais sejam as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias e futuros e as instituições de mercado de balcão organizado. Define a CVM as condições de constituição. A lei diz que a CVM regulamentará as condições de constituição de uma entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Então a CVM é que diz o que é necessário para constituir uma bolsa de valores, uma bolsa de mercadorias ou uma entidade de balcão organizado de valores mobiliários. A CVM estabelece e regulamenta o poder disciplinador destas entidades em relação aos mercados que elas organizam.
como deve ser a administração dessas instituições, como também das bolsas de mercadorias e futuros. A lei diz que a CVM regulamenta quais são as operações autorizadas, tanto no mercado de bolsa de valores quanto no mercado de balcão. E a CVM tem o poder de definir quais as operações que se configuram como criadoras de condições artificiais de mercado, como manipulações de preços, como operações fraudulentas e práticas não equitativas. Este poder, dado pela Lei 6385 à CVM, é de extrema importância, porque esta caracterização de uma operação no mercado de capitais, como tendo sido criação de condições artificiais de preços, manipulações de preços, operações fraudulentas e práticas não equitativas, dão suporte para a instauração de processos administrativos e processos judiciais, uma vez que essas práticas também são consideradas crimes contra o mercado de capitais, como nós vamos ver mais à frente. Na atividade fiscalizadora da CVM em relação às companhias abertas, a lei dá à CVM o poder de examinar registros, intimar os administradores das companhias abertas a prestar esclarecimentos, requisitar informações a qualquer órgão público para basear as suas investigações, as suas análises, determinar republicação de balanço às companhias abertas quando for encontrado inconsistência ou até mesmo fraude, e cabe à CVM apurar atos ilegais e práticas não equitativas mediante processo administrativo. Na apuração, a CVM tem competência para apurar fatos que provoquem danos a pessoas residentes no país, independente de onde esse ato foi praticado, mesmo que ele tenha sido praticado no exterior. Se prejudicou um residente no Brasil, esse ato está na alçada de apuração da CVM. Para viabilizar a apuração de atos praticados no exterior, a CVM faz convênio com órgãos de outros países, convênios cujo objetivo é assistência técnica e de cooperação para investigações. Nós tivemos um exemplo muito recente, onde esses convênios foram acionados, que foi o caso da fraude do chamado esquema Madoff. Você talvez tenha ouvido falar. Se não conheceu, não soube do caso, sugiro que você pesquise na imprensa com mais detalhes, mas resumidamente, Bernardo Madoff é um americano, um grande financista, chegou a ser presidente da Nasdaq, e era administrador de um fundo de investimentos que prometia grandes ganhos. Só que o fundo era uma fraude, o fundo era um esquema de pirâmide. Pirâmide é aquele esquema de fraude financeira onde os recursos não são alocados em nenhum ativo. Os recursos financeiros ficam no caixa do administrador, que usa provavelmente para seu próprio benefício, e ele paga rendimentos fictícios aos investidores novos, com o dinheiro que entra aos investidores antigos, perdão, ele paga os investimentos dos investidores antigos com o dinheiro que entra dos investidores novos. Por isso é que é pirâmide, porque o de baixo paga a rentabilidade do de cima. Claro que quem está na base da pirâmide, quando o esquema quebra, é quem mais sofre. E foi o que ocorreu, porque na crise de 2008, Bernardo Madoff teve muito mais saques do que entradas, então a pirâmide se desmontou. E vários investidores brasileiros foram lesados em operações deste fundo, porque houve distribuição de cotas desse fundo, ou de cotas de fundos que aplicavam neste fundo, para investidores do país, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. A CVM, então, graças ao seu convênio de cooperação com a entidade reguladora do mercado de fundos de investimento americano e de mercado de capitais, a SEC, teve condições de apurar os danos causados a investidores brasileiros
por um ato praticado no exterior, no caso, uma fraude financeira. Além disso, a CVM tem competência para apurar quaisquer tipos de atos fraudulentos, ilegais ou suspeitos praticados no país, no mercado de capitais, independente se o praticante é residente no país ou no exterior. Para esta cooperação de investigações, para assistência técnica e também para estudar a aplicação das novas normas e padrões de contabilidade e auditoria, a CVM faz convênios com entidades do mundo inteiro. E a CVM recentemente foi participante da adaptação da nova legislação contábil e a CVM foi eleita para o Comitê Executivo da IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores das entidades reguladoras dos mercados de capitais dos diversos países. As penalidades que podem ser aplicadas pela CVM aos faltosos da legislação e da regulamentação do mercado de capitais podem chegar a advertência pública, multa no maior dos 3 valores, ou R$500 mil, ou 50% do valor da operação irregular, ou 3 vezes a vantagem econômica que foi obtida pelo agente. Esses são os limites máximos de multa. Havendo possibilidade de encaixar nessas 3 situações, será o maior dos 3. É o limite máximo de multa que pode ser aplicado pela CVM a faltosos, a agentes que cometeram irregularidades no mercado de capitais. No caso de um administrador de uma sociedade anônima, pode ter o seu cargo suspenso, pode ser inabilitado para o exercício do cargo de administrador, não só suspenso ou excluído, como inabilitado. Pode haver a suspensão da autorização para operar no mercado de capitais ou do registro de companhia aberta ou de emissor. E pode haver, inclusive, a cassação desta autorização ou deste registro, se a penalidade for mais grave. Uma instituição que opera no mercado de capitais pode ser proibida de praticar atividades ou de realizar operações no mercado de capitais por um prazo máximo de 20 anos. O investidor, pessoa física, pode sofrer a proibição de operar no mercado de capitais por um prazo máximo de 10 anos. E aí existe o chamado Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, previsto na Legislação 6385 de 76. Fazem parte desse sistema as instituições financeiras que operam no mercado de capitais, as sociedades cujo objeto social é a compra de valores mobiliários para revenda por conta própria, as sociedades corretoras e distribuidoras, por exemplo, e os agentes autônomos, cuja principal atividade seja a intermediação da negociação, compra e venda de valores mobiliários no mercado de capitais, as bolsas de valores, as entidades do mercado de balcão organizado e as bolsas de mercadorias e futuros, que disciplinarão como os agentes do mercado terão os chamados direitos de acesso ao ambiente da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Também fazem parte do sistema de distribuição de valores mobiliários as entidades de compensação e liquidação de negociação com valores mobiliários. Obrigatoriamente, a negociação com valores mobiliários tem que passar pelo sistema de distribuição de valores mobiliários por uma dessas instituições que acabamos de listar.